Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um vídeo muito feliz, muito animado, porque a gente vai contar aqui pra vocês que finalmente, gente, a nossa elegibilidade saiu. Ou seja, sim, nós aplicamos para o visto de descendência japonesa e estamos indo embora do Brasil. Nossa elegibilidade finalmente saiu. Agora eu vou contar pra vocês como que foi toda essa história, de como que a gente conseguiu tirar ela. Como começou, né? Como que a gente decidiu ir pro Japão, na verdade. Primeiro, a gente tinha um primo que ele foi lá pro Japão, ele foi morar lá. Só que ele era de menor aqui no Brasil e lá no Japão, né? Não, aqui no Brasil ele já era de maior. Aí lá no Japão ele é de menor. Aqui maior é de 18. E algumas coisas lá no Japão a maioridade é 21. E quando ele foi, a verdade ele nem tem 21 ainda, né? Eu acho que ele tem 20. A gente não sabe a idade do nosso primo. A lei mudou lá durante esse processo aí que diminuiu a maioridade lá para 18 anos, para um caso específico lá. Aí, quando ele foi pro Japão, ele meio que nos incentivou, né, a procurar saber como é que a gente vai, porque a gente já tava com uma ideia de querer sair do Brasil e ir pros Estados Unidos. A gente sempre quis sair, né? Só que no caso, o nosso primo é primo do Dan, virou meu primo, né? Ele é japonês de verdade, no caso, né? Ele é japonês. Ele nasceu lá no Japão, japonês de verdade. Ele nasceu no Japão, então o trâmite era um pouco diferente. Mas, assim, ele super incentivou pra gente ir, porque, pra ser bem sincera, eu nunca tinha pensado em Japão, né? Nunca, né? Mas aí, como ele foi, a gente acompanhou o processo dele, a gente até ficou responsável por ele, né? Pode contar essa parte, então. Aí, como esse nosso primo foi através de uma empreiteira. Por que ele foi através da empreiteira? Porque a empreiteira te ajuda bastante. Você já vai com uma casa alugada, já vai com um emprego garantido, ela paga passagem pra você. Então, pra ela se garantir, ela precisa de fiador, entendeu? Aí nós fomos os fiadores desse meu primo. Hoje esse primo nosso já tá lá há 7 meses, a gente passa muito rápido. Então ele foi despertando essa curiosidade da gente em ir para o Japão, né? Porque como vocês já sabem, o Dani sempre teve interesse de sair do país, né? Ainda mais agora mesmo. Porém, a gente nunca tinha olhado pro Japão desta forma, né? E tanto ele despertou a nossa curiosidade, quanto o Daniel, ele não sabia que ele era Sansei, gente. Ele achava que ele era Yonsei, né? E Yonsei, ele tem menos direitos, assim por dizer. Por exemplo, eu já não conseguiria ir para o Japão, em hipótese alguma. Então, a gente nem cogitava como que o Daniel ia e eu ia ficar. Então, isso nem passava pela nossa cabeça. Mas de tanto esse primo nosso instigar a nossa curiosidade, a gente começar a ir atrás, a gente foi atrás e descobriu que o Daniel é Sansei e eu poderia ir junto. Como que a gente descobriu que eu era Sansei? Porque a minha avó, mãe da minha mãe, que é a parte japonesa da minha família, ela realmente nasceu no Brasil. Porém, ela foi registrada no consulado japonês. Ou seja, tecnicamente, ela se tornou uma cidadã japonesa a partir do momento em que ela foi registrada nesse consulado. Ou seja, eu virei Sansei, apesar de ser de 4ª geração, entendeu? A gente não sabia desse detalhe, que ela tinha sido registrada lá. Os bisavós do Daniel, no caso, tiveram a sacada brilhante de já registrar a filha, né? E aí, então, ela virou uma cidadã japonesa e aí puxou as gerações. E a gente só descobriu isso quando o Daniel começou a mexer com a documentação e olhar, e a gente descobriu que a gente era Sansei e que daria certo. Então, a gente começou a cogitar a possibilidade de estar indo para o Japão. Afinal, o Japão é, sei lá, uma das maiores potências do mundo, melhor qualidade de vida, vive mais tempo, então... Poder de compra, tudo, né, gente? Como tudo que a gente olhava de atração nos outros lugares, o Japão tinha. Só que a gente achava que não se aplicava para nós, pela questão da descendência, do não poder ir junto e várias outras coisas. Só que a gente, quando procurou se informar de verdade, viu que a história que a gente estava sabendo estava meio equivocada aí. Então, ponto positivo. Então, gente, eu vou mostrar aqui agora pra vocês a nossa elegibilidade. Eu vou pôr em cima da sua cara, amor. Aqui, ó. Gente, essa aqui é o documentozinho que saiu, a nossa elegibilidade. E essa aqui é a do Dan, gente. Então, com esse documento aqui, saiu, a gente tem 3 meses para sair do país, porque é a validade que esse documento tem. A gente deu entrada nele em novembro, mandou lá pra empreiteira, que a gente também foi através da empreiteira, porque, gente, como o Daniel falou, eles pagam as coisas mais caras, documentos, essas coisas, tudo por nossa conta, né? A gente teve uns gastos absurdos a mais por causa do Ross, a gente, lógico que vai levar ele, né, gente?
Só que isso normalmente é uns gastos que a maioria das pessoas não tem. A gente vai contar pra vocês como levar o pet em outro vídeo, tá? Mas então a gente também foi através da agência para ir com o emprego, porque você pode ir sem agência, só que você tem que procurar um emprego por conta. A gente não tem um japonês para entrar em contato com uma empresa japonesa. Então eles fazem tipo essa conexão, eles... Sim, essa ponte entre a gente Isso, e eles lá. e o Japão. Então a gente foi através deles, né? E a nossa elegibilidade, a gente mandou todos os documentos, reuniu tudo o que precisava para tirar ela em novembro. Chegou lá no Japão e a gente viu que tava faltando um documento, aí deu um atraso, nossa elegibilidade, a gente teve que tirar outro documento, enviar correndo pro Japão, é uns 10 dias úteis para chegar no Japão a documentação. Chegou lá, fez a tradução de novo para conseguir dar entrada no consulado, e deu entrada no consulado exatamente no dia 27 de dezembro, gente. E eles pedem aí mais ou menos, no máximo, na verdade, 90 dias para sair a elegibilidade, o que daria aí mais ou menos dia 27 de março. E, gente, a nossa elegibilidade saiu no dia 21 de fevereiro. E aí teve uns trâmites no meio do caminho ainda, uns probleminha, mas a gente conseguiu resolver. Mas a gente realmente só ficou sabendo que ela saiu em março, né, gente? Meu aniversário é dia 6, eu não queria comemorar antes de receber a notícia. Só que aí o pessoal da empresa lá, né, da empreiteira, demorou a dar a notícia pra gente, mas acabou descobrindo no 1º de março que tinha saído, até a gente comemorou. Vou colocar aqui um vidinho pra vocês. A gente estourou um champanhe, a gente ficou super feliz. Eu fiz uma surpresinha pro Dan, a gente fez um churrasco pra comemorar, né? Lógico que a gente sempre churrasco, né, gente? Então a gente comemorou ali, isso que é super importante. A gente comemora cada pequena vitória do processo, que isso ajuda bastante a manter vocês ali super positivos, tá bom? E aí chegou a nossa elegibilidade, a gente tem 3 meses pra sair do país, gente. Ou seja, a gente foi dia 22 de fevereiro, porque a gente teria que sair até dia 22 de maio. E agora o que a gente vai explicar pra vocês? Com o visto de Sansei, a gente conseguindo ir, o que precisava para sair a elegibilidade. Lembra que a gente comentou que alguns casos precisa? Então agora o Daniel vai explicar para vocês certinho. Porque em alguns casos, o descendente, no caso eu aqui, não tem parente no Japão. Logo, eu não tenho como tirar a elegibilidade, porque a elegibilidade necessita de um parente seu no Japão. Como eu tinha um parente meu lá no Japão, precisou da elegibilidade, aí eu e minha esposa conseguimos ir juntos através desse meu parente. Um detalhe, porque a gente tinha esse nosso primo. Para esse primo poder ficar responsável por nós, afinal, uma mão lava a outra, a gente ajudou ele, depois ele ajudaria a gente, ele teria que ficar 3 meses lá para completar 3 meses de olerite, algumas coisinhas, e por ele ser, digamos assim, pelas normas, não ser família, pai, mãe, irmão, e ali o tio, ali o próximo, eles consideram família. Primos, avós, eu não lembro, eu não lembro. Mas assim, outras pessoas assim são considerados parentes. Eles têm essa distinção lá. E o nosso primo, por ser parente, ele conseguiria levar só o Daniel, entendeu? Quando é família, consegue levar, tipo, por exemplo, o casal. A gente teria que esperar esse nosso primo completar 3 meses de olerite lá. Por que esses 3 meses de olerite? Pra comprovar que ele teria condição de ajudar a gente caso fosse necessário, entendeu? Ali nos primeiros meses. E ele só conseguiu levar o Dan, eu teria que ir depois. Porém, entretanto, todavia, através das nossas pesquisas, aí a gente descobriu que o Dan tem família, ele tinha um tio no Japão, e o tio conseguiria levar nós 2. Então, aí ele entrou em contato com esse tio, e esse tio ajudou a gente. Agora explica tudo aí pra eles entenderem. Para esse seu parente que estiver lá no Japão te ajudar a tirar a elegibilidade, vai ser preciso de alguns documentos dele. Eles serão o passaporte, o Zayu Card, a certidão de nascimento dele, o Setai Zen Bun no Junmihyo, que é o atestado de residência japonês, o Zaishoku Shomeishu, que é o atestado de trabalho japonês, o Shotoku Kazei Shomeishu, que é o imposto declarado, o Nozei Shomeishu, que é o imposto quitado, ou seja, ele tem que estar em dia lá no Japão, e os 3 últimos olerites. Então, essa documentação é necessária para você conseguir a sua elegibilidade. Caso você não tenha nenhum parente no Japão, você consegue ir sem a elegibilidade, mas você vai conseguir ir sem esposa, só você, só o descendente. E no caso, como ele já reside lá, ele não tinha que esperar juntar esses 3 olerites, passar esses 3 meses. Ele só tinha que reunir a documentação. É muito mais rápido. No caso, leva um tempinho, gente, porque vocês sabem, no Japão o pessoal trabalha muito.
Então tinha que coincidir com as folgas, no momento que não fosse atrapalhar ele, né? Com certeza a gente ainda atrapalhou. Mas então ele ia na correria dele lá, nos momentos que ele podia, fazia os trâmites tudo, reuniu toda a documentação e enviou aqui pra gente. Aí, graças a ele, com essas documentações, a gente conseguiu aí tirar a nossa elegibilidade. Então, gente, depois de estar com a elegibilidade em mão, tem alguns outros processos que precisam ser realizados até a gente embarcar para ir pro Japão, né? E um deles é o visto, gente, no passaporte. A gente vai mostrar para vocês no próximo vídeo o nosso passaporte já com visto e tudo que a gente tem que fazer antes de embarcar aí para nossa jornada no Japão. Bom, gente, o vídeo de hoje é só isso e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!